pensar em uma nova data, mesmo num período mais curto, né? Se a gente não conseguir trazer para vocês algum esclarecimento que ficar devendo, né? A gente pode pensar numa outra data. Acho que esse é um ponto. A minha sugestão, né, também para deliberação aí de todos e todas, seria da gente passar algum retorno sobre a visita, né? Explicar um pouco isso, do que a gente ainda não teve a oportunidade de fazer esse retorno para vocês, explicar um pouco do que a gente viu. A gente também gostaria, né, de ouvir vocês em relação a alguns pontos que a gente identificou e como que vocês estão vendo isso, né? A gente sabe de toda essa dificuldade, para a gente ficou muito claro, né, tudo que as pessoas estão sofrendo com a situação e com os danos, inclusive potenciais, de remoção, e foram muito trazidos, né, na reunião com as pessoas atingidas, na fala de vocês. Então, para a gente, no Ministério Público, foi muito importante a gente ter esse contato, né, inicial, que a gente espera que ocorra em outras oportunidades também. E após isso, né, a gente verificar se tem alguma questão de alguma dúvida, algum ponto ainda que vocês tragam, que a gente também entenda que precisa esclarecer. A gente havia pensado mais ou menos nessa pauta de reunião, né, e inclusive eu ia fazer uma sugestão, né, se for possível a gente pensar em 1 hora de reunião, né, então até às 19h30, especialmente aqui, né, eu vou dizer que o Jonas está em campo hoje, né, já teve um dia todo de campo, e a gente, então, se for possível, né, sem prejuízo da gente estender um pouco ou marcar uma nova data, tá? A minha sugestão aí. Pensei aqui, Shirley, a partir, né, da nossa proposição de organização da reunião, que talvez fosse interessante também, como ocorreram alguns encontros, né, em que os atingidos tiveram mobilizados por outros entes também, se vocês quiserem nos repassar, né, esse fato novo dessa formação dessa comissão, acho que seria interessante a gente entender um pouco melhor como é que está se dando esse processo, quais são as percepções de vocês sobre isso, né, após nós repassarmos as nossas percepções a respeito da visita, né, vocês também fazerem esse repasse, tanto com relação ao que vocês sentiram, né, das reuniões que ocorreram, quanto do que foi feito também após a nossa ida aí, né, com relação a essa organização do evento por parte da prefeitura e desse espaço da comissão que foi criado aí também. Só agregaria esse elemento aí que me veio à cabeça. Excelente, Jonas. Excelente. Com licença, uma questão já que está nesses pontos de pauta, a gente foi informado também, porque a reunião era para ser semana passada, e aí o Ministério Público solicitou que ela fosse essa semana, porque haveriam encaminhamentos sobre a cobrança da Vale quanto ao cumprimento da lei Margilama Nunca Mais. Se vocês puderem dar um repasse sobre qualquer atualização nesse sentido. E também houve uma solicitação do comitê de um agendamento de reunião presencial mediada pelo Ministério Público com a presença da Vale, só que de forma equitativa, com representantes do comitê. Se vocês têm algum retorno sobre isso também, foi o último ofício enviado. Jonas, você acha que eu posso comer? Desculpa, Shirley. Pois não, Léo. Pois não. Eu também estou gravando a reunião, como todas as anteriores. A gente tem disponibilizado o vídeo na página do YouTube do comitê. Então, só para avisar também aí a todo mundo, e se ninguém tiver nenhuma objeção. E eu acho que a gente poderia também avaliar se vale a pena manter nessa ferramenta do Teams ou voltar para o Google Meet pela questão da mobilização, que eu acho que é central
para a gente aqui tentar, como a Maria Inês falou, esse problema que o cansaço já está pegando todo mundo, então um elemento, por mais simples que seja, que dificulte, pode, enfim, atrapalhar muito, mas aí vamos avaliar isso aí. Eu sugiro voltar para o Google Meet. Acho que seria importante esse retorno de vocês, né? Se tiver conhecimento de alguma pessoa que teve dificuldade, menciona com o Jonas, né? Passa para o Jonas, que a gente verifica depois caminhos para isso, né? Talvez entrar um pouco antes, abrir a sala um pouco antes, ou mesmo voltar para outra plataforma. A gente está disposto aqui ao que for necessário para garantir uma adequada participação, né? Então eu vou começar, né, com algumas considerações aqui, como a gente tinha pensado, acho que uma devolutiva, né, para as pessoas aqui presentes a respeito da nossa visita. Eu estou sem a data aqui exata que nós tivemos em Itabira, se o Jonas puder me lembrar, mas a gente teve 15 e 16. 15 e 16. Tivemos, então, de junho, tivemos em Itabira, né, presentes a promotora de justiça, né, para quem não me conhece, meu nome é Shirley. Esteve também em Itabira o Marcelo Mata, que é um outro promotor, que é coordenador também da CIMOS da região central, o Jonas e o Eduardo, né, que são servidores aqui da CIMOS, e que o Jonas tem esse contato direto com vocês, e a gente então foi, né, para Itabira para conhecer mais de perto, cada uma. Infelizmente nem todos a gente pôde conhecer, porque apesar de termos organizado, né, essas atividades em 2 dias, a gente viu que a demanda ela é muito grande, ela é muito extensa, e a gente gostaria de ter mais tempo para poder ouvir, né, cada pessoa, porque as histórias são realmente muito importantes e nos trazem, né, muitas informações que são relevantes para o direcionamento, né, das ações do Ministério Público. Então, a gente fez, né, uma reunião com as pessoas atingidas, organizada aí pela Marinês, pelo comitê. Agradeço a todos que se empenharam aí por isso. A gente extraiu, né, como foi mencionado, inclusive pela Marinês, que alguns danos, né, já estão acontecendo para as pessoas. Isso para a gente ficou muito claro, no sentido de a gente teve relatos, né, pelas pessoas que está acontecendo, as pessoas estão sendo afetadas pelo barulho dos caminhões, pela poeira, relatos de tremores, desvalorização de imóveis, muitos relatos de enfermidade, especialmente de saúde mental, né, as pessoas adoecidas, com risco, com medo, com o barulho da sirene. Também mencionaram que teve locais que não se escuta a sirene, trinca nas casas, uma série de relatos. Esse relatório, né, que é o relatório da visita, com a ata da audiência, ele está sendo finalizado. Depois que ele for finalizado, ele pode ser disponibilizado para vocês, e vai ser mais um elemento aí em relação a esses, né, um elemento para materialização, né, daquilo que está sendo trazido por vocês, especialmente a ata da audiência, que traz relatos mesmo, com os nomes das pessoas dizendo, né, o que cada um tem vivido. A gente percebeu também, né, que os impactos, eles não são somente agora, né, a gente viu que tem um histórico de violação de direitos, especialmente a moradia, né, que foi mencionado pelas pessoas que já saíram, né, dos outros locais, né, Chacrinha, Camarinha, do bairro Explosivo, enfim, foi para a gente também um conhecimento muito importante que foi passado aí pelo relato de várias pessoas, sobre como que deu esse processo, sobre como que as pessoas, né, elas têm receio de que isso se repita, ou seja, de que elas deixem as suas casas sem ter nenhuma condição, ou sem nenhum direito, que não seja, às vezes, um imóvel, um terreno, e, né, como mencionado por várias pessoas, com algum resto de material de construção, fazendo casa de mutirão, né, então foi nos relatado que isso já aconteceu por diversas vezes, né, na cidade, e que
né, nos parece que há um temor também muito grande de que isso se repita para o futuro, né, e cabe a nós, né, Ministério Público, como eu falei na reunião, trazer, né, que a gente tem atualmente um sistema de leis que garante que todos os danos que as pessoas atingidas por barragem venham a sofrer, ou potencialmente, né, já estejam sofrendo, têm que ser integralmente reparados. Então, aqui cabe, né, a cada um aqui fazer com que isso não se repita, né, que eventual violação de direitos ou violação do direito à moradia sem nenhum direito não se repita mais, né, as pessoas têm que ter garantido esse direito. É algo mínimo, é algo extremamente importante, mas não é tudo. A reparação, ela é integral, né, porque não é só a moradia que a gente perde, é a convivência, é a saúde, é uma série de danos que vocês mesmos já têm relatado e que está sendo observado e anotado e sendo objeto de consideração e de absorção aqui pelo Ministério Público. Então, esse relatório vai ser concluído. Eu quero dizer que cada fala que a gente ouviu, que cada reunião, ela está sendo considerada. Esse relatório vai ser disponibilizado para a promotora natural e também vai orientar aqui a Cimes na sua estratégia, eventualmente, talvez até uma nova ida a campo seja necessária para colher outras informações, e aí a gente vai partilhar isso com todos para poder ter essa organização. Então, nós estamos nessa etapa. Sobre a alteração da reunião, que seria semana passada, eu esclareço para vocês, né, e agradeço a compreensão em relação à modificação da data, porque a gente na verdade, como todos sabem, a gente está num processo de negociação com a empresa Vale em relação aos impactos, tanto ambientais como socioeconômicos, que potencialmente serão causados pelas obras do sistema Pontal. A gente já apresentou para a empresa algumas premissas que nós entendemos importantes, relevantes absolutamente na área socioeconômica. Uma das premissas é a questão de garantir às pessoas atingidas um suporte técnico, independente da confiança das pessoas atingidas, para que elas possam, de uma forma mais igualitária, tanto terem acesso às informações que estão sendo passadas sobre todo esse processo, mas mais do que ter informação, ou tão importante quanto, que as pessoas possam também orientar, participar de forma efetiva em todo o processo de reparação que for acontecer. Então, todos os danos que forem identificados, as pessoas que precisam ser reparados, é preciso que as pessoas atingidas tenham condição, apoio técnico para interferir nesse processo, direcionar o processo, já que os danos na vida de cada um e cada uma, é importante e necessário que cada um e cada uma direcione esse processo de reparação, que não pode ser um processo ditado pela empresa que está causando os danos, né? Então, é isso que é importante. Então, para garantir, né, já que a empresa tem os seus técnicos, a empresa tem o seu corpo técnico, as pessoas atingidas não necessariamente precisam ter conhecimento técnico, então é preciso que vocês tenham a condição, né, de ter um suporte que garanta esse equilíbrio. E vocês consigam entender o que está acontecendo numa linguagem clara, acessível, e vocês também participem, e vocês interfiram nesse processo de direcionar as ações que forem ser feitas. Justamente por conta desse direito e outras premissas que foram apresentadas à empresa, a empresa ficou de nos responder, né, a gente apresentou para a empresa durante essas tratativas um modelo de um termo de referência, né, em relação ao objeto desse trabalho, da assessoria técnica, e aí a empresa nos respondeu com algumas considerações em relação a esse termo. Então, a resposta veio, salvo engano, na segunda-feira ou na terça, e aí por isso a gente precisava de um tempo para avaliar, e aí a gente pensou em marcar essa reunião mais para frente. Acontece que hoje a gente não tem condição de dar
uma direção em relação a isso, porque as tratativas ainda continuam, né? A gente ainda, diante da situação que eu mencionei, né, dos afastamentos de saúde que eu mencionei, a gente ainda não conseguiu internamente discutir a partir das considerações que a empresa colocou. Mas o fato o Ministério Público entende como uma premissa fundamental que as pessoas atingidas tenham garantido esse direito de ter esse suporte técnico. Isso foi mencionado nas reuniões por algumas pessoas, mas eu ainda acho que seria importante, por mais que a reunião, né, ela não tenha sido tão abrangente, mas que vocês, na fala de vocês, que se vocês puderem expressar, né, como que a comunidade tem visto esse direito à assessoria técnica, e se é interesse da comunidade exercer esse direito. Isso para o Ministério Público é muito importante, a gente gostaria de ouvir as considerações de vocês nessa reunião. Sobre a última questão que o Léo colocou, que é sobre a reunião do comitê com a Vale, eu não estou me recordando desse e-mail. Eu lembro que o comitê havia solicitado uma reunião com a coordenação da CIMOS, acho que a gente teve aí presencialmente, então acredito que tenha atendido, né, o pedido, mas eu não me recordo desse e-mail, dessa reunião com a empresa Vale. Leonardo, não sei se foi direcionado para a doutora Juliana, e às vezes a gente não tenha tido tempo aí de ter esse repasse, mas sem prejuízo disso, qualquer outra demanda, ou mesmo essa, pode ser reiterada aqui, e a gente vai devolver tudo aqui para a promotora natural, que é quem solicitou o nosso apoio. Então, acho que eu peço ao Jonas, se for possível, se ele quiser fazer alguma complementação de algum ponto que eu tenha esquecido, né, sobre... A gente teve, eu acho que tem só mais umas questões, Jonas, que são um pouco técnicas, né, que eu acho que é bom partilhar aqui. A gente teve no alto da cidade, né, com representantes tanto da Vale, como representantes da EICOM, que é a auditora, que acompanha, é uma auditora do Ministério Público, que faz uma checagem de tudo que está acontecendo lá, para ver se está ok, se precisa mudar alguma coisa. E a gente teve na parte mais alta da cidade, olhando ali todo o sistema Pontal, houve uma explicação, então, em relação a isso, a questão das obras que já estão feitas, como o reforço do DIC 2, as outras que serão feitas, e aí foi mencionado, né, foi uma informação que eu até passei no comitê, na reunião do comitê no dia seguinte, mas acho importante passar aqui, que está sendo feita, então, pela empresa, uma sondagem a respeito da área abaixo do DIC Minervino, do cordão Nova Vista, para dimensionar onde poderia ser construído esse muro, para conter esse rejeito, né, que é uma segurança ali, a partir de quando eles forem iniciar essas obras de descaracterização dessas estruturas. Então, que a informação que a gente teve é que esses estudos seriam concluídos em setembro, então, apenas a partir de setembro, se teria uma informação exata do local que esse muro se localizaria, entendendo que aí haveria, então, um projeto final que pudesse dizer, a partir da localização do muro, onde seria necessário evacuar as pessoas, né? Então, essa foi a informação que foi passada para a gente, esse prazo, de que apenas a partir dessa data haveria a possibilidade, então, de se dimensionar de forma concreta quais casas, quais famílias precisariam ser removidas para construir o muro. Então, essa é uma outra informação que eu acho importante também alinhar, passar para vocês. Você concluiu, Shirley? Sim. Então, só com relação à nossa visita ainda, né, as reuniões que realizamos com as comunidades, fazendo alguma complementação, que não acho que a Shirley até tocou nos pontos, mas aprofundando alguns pontos que eu acho relevantes, tentando trazer alguma contribuição, para o nosso entendimento, né, comum, partilhado entre a instituição, o Ministério Público e vocês, que eu acho que esse é o objetivo da nossa reunião, né, partilhar as informações e tentar construir um horizonte comum de conhecimento e entendimento. Inclusive da reunião presencial também, né, a gente buscou na reunião presencial trazer um pouco essa perspectiva, né, de compartilhar e construir esse horizonte comum.
E na visita, né, me chamaram a atenção 2 elementos muito importantes. Um que a Shirley traz, né, que é com relação a esse histórico de violação por parte da empresa, né, em processos anteriores de remoção, e de como isso impacta, inclusive, as demandas atuais das pessoas, em 2 sentidos, né. No primeiro sentido, das pessoas querem muito, né, precisarem de ter informação, porque já passaram por processos muito traumáticos no passado e muito difíceis, e isso faz com que, né, qualquer menção a uma intervenção por parte da Vale no bairro onde a pessoa mora soe como um alarme na cabeça dela, né, que dispara. Jonas, Um gatilho, né, Jonas, o seu áudio está cortando um pouquinho. Talvez se você desligar a sua câmera, a gente consegue te ouvir melhor. A internet aqui não deve estar boa. Acho que o Jonas perdeu. Vocês me escutam? Ô, Jonas, talvez se você desligar a sua câmera, aí talvez a internet melhore. Vamos ver. Agora eu consegui entender o que você disse, que ficou também na hora que você... Joia. Você me ouvem melhor agora? Joia. Vou tentar recomeçar aqui a linha de raciocínio. Então a ideia é essa, né, de que esse processo, né, o histórico pelo qual já tem passado a população de Itabira como um todo, e a população dos bairros Bela Vista e Nova Vista, né, que a gente viu com uma lente de aumento, né, pôde ver a história com uma lente de aumento na última reunião, né, esse processo todo, ele traz para o presente, né, nesse processo novo que as pessoas estão vivendo, uma série de demandas, né, que as pessoas enunciam uma série de demandas que tem a ver com esse histórico, né, essa questão, mas não só, e que ao mesmo tempo me chamou muito a atenção, porque elas têm uma repercussão e têm cobertura, né, muitas dessas demandas, pelo que a lei entende como o direito fundamental dos atingidos, né. O primeiro deles é a questão da informação, né, como apareceu com força, né, a questão de que precisam de saber o que a Vale pretende fazer da vida das pessoas, né, e o que se pretende com as moradias, né, com a população do bairro, e esse direito de informação é algo que encontra um respaldo, né, na lei da política estadual de atingidos por barragens. E aí isso entra com força ainda mais, uma percepção minha particular, né, de que as pessoas, elas precisam de saber isso, mas e buscam essa informação de uma maneira quase que unidirecional, né, como se a Vale precisasse de dizer o que ela quer fazer e que isso não pudesse ser permeado pela decisão também das pessoas atingidas, né, como se fosse uma decisão autocrática da Vale nesse sentido. Então, muito pelo histórico, né, que historicamente a Vale tem uma ingerência muito grande, né, sobre a vida dos cidadãos itabiranos, e que, de alguma maneira, a gente não tem a percepção das pessoas de que elas podem sim influir nesse processo, né, tomar as rédeas desse processo em alguma medida, ter uma participação efetiva, né, nos processos que vão ditar o futuro das pessoas. E é isso que a gente busca fazer nesse processo, né, através da participação, através, né, da interferência do Ministério Público e das articulações possíveis, buscar que as pessoas possam exercer o direito a ser autônomas, né, nas suas decisões, por mais que tenham as suas limitações essa autonomia. Um outro ponto muito importante, que eu acho que apareceu muitas vezes na fala dos atingidos, das pessoas que participaram da reunião, alguns de vocês aqui, né, inclusive, presentes, é a questão das opções de reparação, né. Nesses processos mencionados na reunião, historicamente sofridos pelas comunidades dos bairros, né, Nova Vista e Bela Vista, não foram dadas opções de reparação às pessoas.
As pessoas tiveram que ficar com o que lhes foi ofertado como se fora um benefício, né? Não, vocês estão aí ainda, vocês estão sendo removidos, então agradeçam ainda por a gente dar um lote para vocês, e é assim que se relacionava, né, a empresa, o poder público, com os moradores atingidos pelo empreendimento. E essa foi a minha percepção a partir da fala de vocês. E, ao mesmo tempo, a lei traz, de novo, né, essa questão das possibilidades de reparação, né? Vocês têm de poder escolher, inclusive, qual é a forma de reparação mais adequada ao contexto de vocês. Esse histórico de violação trouxe na fala de muitas pessoas, por exemplo, a questão de que não quero uma indenização, eu quero uma outra casa, né? E isso tem um nome, né, que é reassentamento, e isso está previsto como uma hipótese, que tem de ser ofertada aos atingidos, na lei está previsto como uma hipótese também, né? E é nesse sentido, assim, eu estou trazendo toda essa reflexão só para dizer que todas essas questões, informação adequada, né, a capacidade dos atingidos de interferirem no processo de reparação para que não sejam passivos nesse processo, né, tratados como objetos nesse processo, né, tiro daqui, ponho ali, e assim que eu faço, não, para que isso não seja a tônica desse novo processo, né, e para que as pessoas tenham ao mesmo tempo, né, resguardados os direitos de optar pela forma de reparação que seja mais adequada à realidade e ao desejo, né, é que a gente fala tanto de assessoria técnica, né, porque eu ouvi também muito de um certo desgaste, né, com estudos, diagnósticos, ninguém quer saber mais disso, ouvi algumas falas nesse sentido, mas não existe outro mecanismo para promover uma participação, uma reparação adequada e a interferência dos atingidos nesse processo, que não, ao nosso ver e ao ver da lei, a assessoria técnica. E a assessoria técnica, né, como a Shirley trouxe, né, com relação a esse processo, né, ao mencionar esse processo de negociação com a Vale, apesar de ser um direito garantido na lei, é algo que foi garantido na lei muito recentemente. A gente já mencionou isso em outras reuniões, né? A lei que garante a assessoria técnica, ela é de janeiro desse ano. Não houve ainda no estado de Minas Gerais, pós sanção da lei, um processo em que a assessoria técnica fosse garantida por meio da lei, por meio do diploma legal lá da lei da política estadual dos atingidos por barragem. Esse é um processo novo. E como todo processo novo, né, há uma disputa aí também entre o que está ou não abrangido pela assessoria técnica, né? A empresa quer trazer isso para um patamar menor, né, que o escopo da assessoria seja menor, a gente entende que o escopo da assessoria é maior, tem que garantir determinados direitos. Então, apesar da garantia do direito, digamos assim, o substrato, né, o fato que ele vai efetivar, ainda é algo que está sendo construído nesse processo de negociação que a Shirley mencionou aí, né. Então, acho que isso, são termos muito novos, são conceitos muito novos, né, mas que ao mesmo tempo vêm para permitir que antigos anseios se efetivem na realidade. Então, pedir mais que isso, construir com vocês essa compreensão, que para a gente também é uma compreensão que está em construção, para que a gente siga alinhado nesse caminho da agora para frente, né? Vimos buscando esse alinhamento, mas para que a gente consiga seguir alinhado nos entendimentos a respeito dos alcances, né? Do alcance da nossa atuação, qual que é o momento que a gente se encontra com relação à lei, né? Apesar das leis existirem no papel, elas não se autocumprem, né? A gente tem de construir essas estratégias, esses mecanismos de cumprimento da lei. E mais que isso, né? O que essa lei contempla ainda é algo aberto, é uma lei nova. Uma lei nova, ela não traz termos tão definidos assim, né? Por exemplo, só para citar para vocês, o que a lei traz a respeito de assessoria técnica. A lei fala que é garantido o direito de assessoria técnica aos atingidos para orientá-los no processo de reparação integral. Esse é o texto da lei, basicamente. O que é orientar, para a gente,
é algo que abrange todas as etapas da reparação, né? Que tem de permitir que os atingidos participem, dar suporte técnico aos atingidos, apoiá-los na organização, né? Em todas as etapas de programas da reparação, seja na concepção, implementação, execução, avaliação dos programas da reparação. A gente tem uma visão abrangente dessa orientação, do que vem a ser essa orientação. E é isso que a gente defende. Mas isso não é algo pacífico, né? É um ponto que ainda está sendo construído aí e que depende dessa construção mesmo, assim, né? Desse processo. É algo em processo. Então é isso que eu gostaria de partilhar com vocês, para que a gente siga junto e afinado em termos de expectativas e do que a gente está construindo aqui, tentando construir com vocês, o caminho que a gente está buscando. Tá? Ô Jonas, eu só queria acrescentar uma coisa na sua fala que eu acho que foi ótima, para dizer o seguinte, a gente entende a demanda no sentido de resposta rápida, e eu acho que essa resposta rápida vai ter que vir em relação a alguns pontos específicos. Por exemplo, penso na questão da saúde, do suporte, né, especialmente do próprio sistema SUS, que precisa ter, né, estrutura para atender essa nova demanda, né, que está surgindo a partir dessas obras e tudo mais. Mas eu também coloco que quando a gente pensa em ter algo mais, alguns estudos, algum conhecimento mais profundo, é porque para a gente não correr o risco de simplificar, né? Os problemas são complexos. O que cada um que atingido pode vir a sofrer ou já está sofrendo com os fatos, ele corre o risco de ser simplificado num processo de negociação se a gente não tiver elementos mais concretos sobre o que cada um tem sofrido. Então, quando a gente fala de produzir uma matriz de danos, quando a gente fala de identificar quem são as pessoas atingidas, a gente está ampliando as pessoas que podem receber uma indenização, a gente está ampliando o que cada um, né, vai receber no sentido de conhecimento, né, no sentido, deixa eu explicar melhor. Qual que é o nosso receio? O nosso receio é que, e é justamente por isso que a lei vai falar de uma negociação coletiva, né? A lei traz esse direito das pessoas atingidas a uma negociação coletiva, e com parâmetros coletivamente acordados. Ou seja, se vai se indenizar 1 metro quadrado da casa das pessoas que vão ser, por exemplo, evacuadas, uma coisa é a pessoa A negociando com uma grande empresa como a Vale. A outra coisa é uma comunidade inteira, apoiada tecnicamente, ou seja, ciente dos seus direitos e com suporte técnico, negociar com uma grande empresa. É isso que a gente defende. Pode ser um trabalho um pouco mais demorado, mas é um trabalho que traz substância, e como a gente está falando de uma questão de longo prazo, porque a gente está falando da vida das pessoas, e que hoje pode receber um valor X, mas se fizer um trabalho estrutural, vai receber um valor que vai ter reparado os seus danos de uma forma mais completa. É isso que a gente busca. É isso que o Ministério Público busca estruturar, quando a gente fala de assessoria técnica, né? Por isso é o que a gente está chamando, e aí o Jonas falou muito bem, a questão das opções de reparação, porque uma pessoa pode querer uma coisa, outra pessoa pode querer outra, mas são direito das pessoas atingidas direcionar esse processo, dizer como quer ver reparados os seus danos. Não é a empresa que vai dizer, eu fiz isso com você e agora eu vou fazer isso de novo, ou seja, só está vindo. E o risco é que venha só do lado da empresa. A empresa faz o dano e a empresa diz como ela vai pagar o dano e para quem ela vai pagar o dano. A gente precisa criar, né, uma igualdade nisso para que as pessoas tenham condição para dizer, não, eu não quero a reparação assim, eu quero assim. Tecnicamente eu tenho essa por isso que eu tenho informações que me garantem isso. E aí as pessoas vão conseguir, né, e é o que a gente busca, terem realmente uma participação nesse processo que vai direcionar a vida de cada um, né, porque a gente está falando da vida, daqui para frente vai saber quanto tempo, né, a gente vai ainda viver o resultado do que a gente está discutindo aqui hoje. Passa a palavra aí, Jonas. A minha fala era nesse sentido, só tentando agregar
alguma coisa aos pontos que você trouxe. Eu acho que agora a gente, da minha parte, podemos passar ao próximo ponto, né, que seria, eu não sei se questões trazidas pelos atingidos, sobre o repasse sobre as reuniões que aconteceram depois. Acho que... Pois não. Eu estou vendo aqui que tem 2 pessoas inscritas, Jonas, e eu acho que para a gente conciliar as 2 coisas, talvez a gente aproveitar para ouvi-las, mas com esse... Acho que tem 2 pontos aí que a gente trouxe, né? Um é sobre o repasse desses andamentos posteriores à nossa visita, esse comitê e tudo mais. E também só reforçar a questão do meu questionamento sobre o direito à assessoria técnica, que eu acho que seria importante ouvir também, como que a comunidade está pensando sobre o exercício desse direito. Passa a palavra, então, a primeira inscrita é a Maria Inês? A Tuane. A Tuane? Perdão, então, passa a palavra a Tuane para fazer uso da fala. Vocês me escutam agora? Escutamos, Tuane. Sim. Gente, vocês estão meio que fazendo cortar um dobrado com esse Teams aqui, que no meu celular em específico ele não entra no navegador, aí agora meu celular vai apagar algum aplicativo, vou ter que descobrir depois qual que ele apagou. Mas vamos lá. Eu vou pontuar que eu acho que o Google Meet, ele atende mais facilmente, assim, se a gente puder voltar para ele, eu acho que é positivo. E a gente pode, né, o comitê tem conseguido gravar as reuniões no Google Meet, e a gente sempre tem colocado no YouTube, então talvez ver se esse contorno, né, do problema não resolveria também para o Ministério Público a gravação, né, da reunião, já que é importante. Mas o que eu queria pontuar é o seguinte, a gente... Depois eu acho que eu primeiro avaliando que foi bem positivo, acho que a vinda da Simos aqui, e eu acho que é importante ver, sentir, né, o que a gente está passando, e que isso vem compor, né, dar mais força ainda aos relatórios produzidos para que a gente conquiste a assessoria técnica. O comitê colocou 2 outdoors na cidade, né, fazendo a exigência da assessoria técnica. A população, a gente quer a assessoria técnica, né? Mas aí, nesse meio tempo, a gente teve reunião também com o prefeito e com alguns secretários e vereadores. E aí, o que a gente... foi formada uma comissão, né? E essa comissão, eu fiquei assim, tem hora que a gente tem esperança, tem hora que a gente fica um pouco preocupado. Porque na reunião que a gente foi lá, na prefeitura... O que eu fiquei preocupada é que o secretário de Meio Ambiente aqui, ele não tem conhecimento do marco legal sobre os atingidos e sobre a questão da mineração na cidade, da mineração assim como um todo, né? Tanto o marco legal federal quanto estadual. E o secretário de governo, ele falou assim, tipo, que a Vale não vai garantir assessoria técnica pra gente, sabe? Como se isso fosse, assim, uma coisa da nossa cabeça. Então, eu estou pensando se não é possível que o Ministério Público faça esse contato com a Prefeitura, né, tendo em vista que ela constituiu uma comissão, né, para tratar desses assuntos, para instruir um pouco melhor a Prefeitura sobre os nossos direitos. Porque a gente que teve que dizer, né, qual que é o artigo que fala sobre assessoria técnica, o que são os atingidos. Outra coisa também que me preocupa um pouco é querer discutir a questão somente pela remoção, né? Porque lá na lei está dizendo que, por exemplo, perdas em relação à saúde, território, modo de vida, né? Tem uma série de coisas que nos colocam em situação de que necessita ser reparado, né? E eu vejo que tem, às vezes, um direcionamento, a Vale, eu acho que ela tem feito esse direcionamento de querer discutir só quem vai ser removido.
Uma outra coisa que eu estou em dúvida, que acho que isso já foi colocado na reunião aqui com o Ministério Público, sobre a Vale produzir um censo, né? Então, a Prefeitura está exigindo que a Vale produza esse censo, só que a gente acha que esse censo pode ser um mecanismo de violação de direitos também, né? Inclusive dela começar a produzir dados sem a gente poder se contrapor esses dados, que a assessoria técnica poderia nos garantir. Então, queria entender se isso é legal, se isso é ilegal, né? Se nesse processo a Vale teria que fazer um censo ou teria que esperar para fazer o censo, se isso seria, na verdade, atribuição de uma assessoria técnica dos atingidos. Eu acho que isso precisa de ser esclarecido porque está ficando meio truncada essa questão com a Prefeitura. E outra coisa também que me preocupa é essa questão da Prefeitura querer fazer uma negociação direta com a Vale. Porque a Prefeitura, ela é dependente diretamente, né, da Vale em relação ao orçamento municipal. Eu acho que coloca a gente numa posição, ao invés de mais forte, numa posição também bem frágil, né, perante a empresa. Aí se não teria também como o Ministério Público talvez fazer parte dessa comissão, não sei, que a princípio ela está constituída com o comitê, os moradores e a Prefeitura, e vai ser feito um decreto sobre essa comissão que tem como objetivo aí, já traçaram que vai fazer uma comissão técnica também, né, trazer técnicos, né, alguns vereadores vão fazer parte também dessa comissão, trazer técnicos para dar subsídio nessa comissão. Mas aí o que a gente tem pontuado é que isso é muito diferente de uma assessoria técnica independente, né? Porque uma assessoria técnica independente independe, inclusive, do governo, né? Porque o governo, assim, a gente não tem uma boa experiência com o governo, né? E outra coisa também que é bom sempre a gente lembrar é que o caso, por exemplo, dos outros bairros, né, tudo que já aconteceu de remoção, foram feitas negociações direto com a Vale, muitas vezes do poder público com a Vale, né? E as famílias ficaram na condição que vocês tiveram contato aí. Então, não sei, eu acho que seria, a gente está num momento que seria muito importante instruir a todos sobre a lei, tanto os agentes públicos, quanto também a gente, né, que está aqui na luta, os moradores, todo mundo, porque o não conhecimento dessa lei fica parecendo que a gente está pedindo uma coisa absurda, né? E outra coisa também mostrar como é que isso também já foi conquistado mesmo antes da lei. Eu acho que isso é importante ser colocado para a Prefeitura. E a gente fez uma solicitação que eles venham para a luta junto com a gente, anexando um ofício dentro do inquérito civil, exigindo o cumprimento da lei, né? Falando que a Prefeitura tem um entendimento que é importante isso. Aí queria também que vocês falassem, isso é importante também, acho que é mais uma pressão, né, sobre a execução dessa lei aqui em Itabira, para a gente garantir a assessoria técnica o mais rápido possível. E aí outra coisa também que a gente colocou para vocês na reunião, era sobre as condicionantes, né? Por exemplo, a gente tem uma série de questões que são muito mais imediatas, assim, que as pessoas não podem ficar ali morando perto mais da barragem, né? Se essas coisas poderiam ser incorporadas dentro desse inquérito civil ou não, se teria que ser um outro processo, né? Por exemplo, para a gente garantir o cumprimento da condicionante 46 lá, que seria do reassentamento, né, das pessoas que estão vivendo na beira da barragem, muito próximo, independente do muro existir ou não, né, que essas pessoas precisam mesmo de ser reassentadas, né, na cidade. Acho que são essas coisas. Se tem como fazer essa relação, né, Prefeitura também, eu acho que seria bom pra gente. Jonas, você acha que eu já faço algumas considerações ou passa para a Marinês? Enganosa, não deixa de ser boba, mulher. Eu gosto da dinâmica de respostas mais, sobretudo porque são questões bem pontuais das da Tuane, para que a gente consiga responder de maneira mais assertiva. Então tá. Então, deixa eu anotei aqui, vamos ver se eu consigo incluir tudo, senão você me fala, Tuane. Joia. Beleza.
Então, anotei, né, essa questão do comitê, dessa criação de uma comissão pelo município, que foi passado aqui até o Jonas havia mencionado, mas você está trazendo aqui agora. Então, você está dizendo desse contato da gente com o município para entender um pouco essa comissão, ou às vezes participar dessa comissão. Eu acho que a gente pode, inclusive, deixar isso como uma proposta de encaminhamento, né, de ter esse contato para entender um pouco mais dessa comissão. Concordo com o Jonas no sentido de que a assessoria técnica, ela é uma assessoria independente e escolhida pelas pessoas atingidas. Isso é um ponto. Além disso, né, a assessoria técnica, ela é custeada pela empresa. Então, né, eu fico pensando que o município, ele tem, por seu dever como município, custear as políticas públicas, e eu acho que seria muito estranho o município criar um corpo técnico para atender uma comunidade específica, com dinheiro público. Então, é uma coisa que precisa ser avaliada, inclusive a nível de patrimônio público, para a gente entender. O fato é, a assessoria técnica, né, em todas as situações, ela é custeada pela empresa e escolhida pelas pessoas atingidas. Ela precisa ser de confiança das pessoas atingidas. A assessoria técnica vai entrar dentro da casa das pessoas, ela vai ouvir as pessoas. Então, isso é um ponto que eu gostaria de pontuar. Então, só para dizer que, embora o município tenha criado essa comissão, que a gente vai se aprofundar um pouco para entender, verificar, né, a possibilidade desse contato, mas mesmo que tenha alguma equipe técnica, isso não é assessoria técnica, tá? Porque a assessoria técnica, ela tem outra finalidade e precisa ser escolhida pelas pessoas atingidas. Então, esse é um ponto. Sobre o cadastro, o censo que a empresa está fazendo, que segundo a Tuane trouxe, a gente tem que pensar, a gente tem que separar as coisas aqui em relação ao que é decorrente do plano de ação de emergência dela, e aí ela precisa sim saber quem mora dentro da área que, no caso de um eventual rompimento, precisa ser, por exemplo, resgatado primeiro, né? Então, existe uma série de informações que ela precisa ter dentro do plano de emergência dela, mas isso não é um cadastro social, tá bom. Isso não é um cadastramento do que a pessoa tem dentro da casa, não é um cadastramento para entender o que a pessoa possui de bens, por exemplo, né? São informações que aí eu não tenho exatamente um modelo na minha cabeça de como que quais informações ela busca nesse sentido quando ela vai fazer esse cadastro, mas normalmente você tem formulários para isso, né? Eu acho que a gente pode buscar entender quais são os formulários e passar para vocês para saber se é esse formulário que está sendo aplicado, que é o formulário do plano de emergência da barragem, né? E aí sim ela precisa ter informações sobre todas as pessoas ali que estão na área de autossalvamento, né? Ou, né, como vocês denominam, de alto risco de morte, né? Então, esse é um ponto. Você também mencionou a questão do Google Meet, a gente também ficou de avaliar. Sobre a questão da condicionante 46, a gente inclusive recebeu algumas informações, a gente está se empenhando nisso, né? A gente ainda não teve a informação final sobre isso, né? Porque, a princípio, ela faz parte de uma licença de operação corretiva do ano 2000 e que, segundo informações que a gente obteve, ela não teria sido reproduzida nas renovações de licença. Então, é uma questão que está no nosso radar, com certeza vai ser incluída aí na análise final do relatório, mas que a gente hoje não tem uma posição sobre isso exatamente. A informação que a gente tem é essa, mas tem alguns documentos para a gente avaliar. Eu acho que é isso, e eu constei aqui essa fala também, né, de que você disse que as pessoas estão manifestando interesse em ter assessoria técnica, e acredito que o comitê está falando pelo comitê e pelos contatos que você tem, né, se eu estiver errado você pode me corrigir, mas estou constando aqui também estou fazendo uma síntese aqui uma ata, tá bom, gente? Passa a palavra aí, Jonas. Com relação, vocês me escutam? Posso manter a câmera ou é melhor fechar? Sim, estou ouvindo. Joia. Com relação a esse primeiro ponto, né, que a Tuane traz, né, da comissão, de uma comissão que conta com uma equipe multidisciplinar da prefeitura,
Só reforçando a fala da Shirley, né, assim, isso, se a comunidade entender que é adequado, vá lá, mas isso não se confunde com assessoria técnica. Só reforçando que, sim, isso é algo muito distinto de uma assessoria técnica. E Shirley trouxe já alguns fundamentos para que a gente entenda a diferença, e eu acrescentaria mais um. A assessoria técnica, ela é independente, inclusive em relação ao poder público. Porque o poder público, né, como a Tuane trouxe, ele tem os seus interesses políticos, tem as suas formas de vinculação, né, tem as suas formas de tomada de decisão, que muito diferem do que se entende que deve ser a tomada de decisão da assessoria técnica, que é baseada na defesa técnica dos interesses dos atingidos. Bela Gonçalves, vereadora de BH. E não de interesses políticos, de interesses, né, eventualmente eleitorais ou administrativos. Então, assim, acho que esse é um ponto fundamental para que a gente entenda que não, uma coisa, em maneira nenhuma, se sobrepõe à outra, assim, de maneira nenhuma. Falando sobre homenagem. E aí, e só agregando ao que a Shirley já trouxe, né, sobre a questão da independência, né, da escolha que tem que ser feita pelos atingidos, de pessoas de confiança, ainda há esse elemento, inclusive, né, que não só a independência em relação aos interesses da empresa, mas que seja apartado, né, desses interesses, mas que também seja separado dos interesses do poder público, que por vezes não se confundem com os interesses dos atingidos, né? Não coincidem, né? Não coincidem. É isso que a gente busca com a assessoria técnica. Que os atingidos tenham um aparato técnico para que seus interesses sejam subsidiados tecnicamente, defendidos, e que possam conseguir obter sucesso em processos negociais, inclusive por estarem bem fundamentados tecnicamente. E aí eu entro num outro ponto, né, que é a questão que você trouxe, Tony, da prefeitura propor uma negociação direta com a Vale, né, e a gente vê isso de maneira muito preocupante também, porque me parece que se está propondo algo que é uma negociação sem a criação prévia de parâmetros coletivamente acordados, como prevê a lei, ou que esses parâmetros vão ser construídos sem a devida participação, né, por meio da assessoria técnica, como também prevê a lei. Então, há um problema aí, do ponto de vista da efetivação da lei por meio desse mecanismo de negociação. É uma negociação que não contempla os direitos que estão garantidos na lei, né, e que a gente tem observado que uma negociação direta, ela só pode ocorrer, ou só deve ocorrer, na medida em que já há fundamento técnico para a defesa da posição. Se for uma negociação sem fundamento técnico para a defesa da posição dos atingidos, diante de uma máquina de produção de provas, de elementos técnicos que a Vale tem, da qual ela dispõe, né, uma centena de engenheiros, técnicos das mais diversas áreas, recursos para fazer 1 milhão de estudos, esse processo negocial, ele quem tiver do outro lado vai ser engolido, né? Essa é a minha percepção ao acompanhar outros processos. Por isso eu vejo com muita preocupação essa proposta de uma negociação direta, sem o intermédio, né, sem o aporte da assessoria técnica, inclusive para levantar quais são de fato as posições dos atingidos, os interesses, né, os danos, inclusive potenciais, né, um estudo que dê subsídio para uma negociação. E por último, só com relação a esse ponto, eu acho que só passar essa questão para a Shirley também, a princípio não vejo problema numa conversa, né, numa conversa entre MP e comissão, para que se repasse as questões que a lei traz, né, as inovações que a lei traz. Eu não sei se há algum impeditivo, né, porque existe alguma coisa no sentido de que ao MP é vedado orientar o poder público do ponto de vista de legislação e tal, mas não sei se com a comissão é algo misto, se poderia ou se haveria vedação. Aí peço ajuda aí a nossa jurista
para avaliar se há essa possibilidade, porque eu acho que seria algo positivo, assim. Eu penso que a gente poderia fazer um contato, Jonas, para entender um pouco o objeto, o escopo da comissão, e quem sabe propor uma reunião, né, para a gente alinhar um pouco as falas, verificar como que o Ministério Público participa, se tem que participar ou não, né, e aí nessa oportunidade a gente talvez elencar alguns pontos importantes, né, não vejo problema nessa questão, não. Então, já vou anotar aqui como um encaminhamento esse contato com a prefeitura, né, com a comunidade, para tentarmos construir essa agenda. Joia. E aí, da minha parte, são essas observações. Se tiver mais alguma coisa a acrescentar, Shirley. Senão, a gente passa a palavra ao próximo inscrito, que é Maria Inês. Então, com a palavra, Maria Inês. Bom, eu tenho algumas coisas que eu ia perguntar, vocês já responderam pelas perguntas da Tuane. A minha preocupação com relação à assessoria pela prefeitura era um ponto que eu tinha observado, e o outro ponto é com relação ao secretário de Meio Ambiente. Ele deixou bem claro na reunião para a gente que antes dele tomar posse, a Vale já sabia que ele ia ser secretário, que já tinha procurado por ele, avisando que ia fazer um censo no Nova Vista e Bela Vista para retirada das pessoas. E agora todo mundo lava as mãos e todo mundo fala que não sabe se vai ser removido, e se vai ser removido e quando vai ser removido. É muito estranho, tem muita coisa. Eu falo que cada dia que passa é mais mistérios que aparecem. Foi na hora lá, foi perguntado, este ano a Vale não fez o censo. Então, igual a Tuane falou, aí ele está querendo cobrar da Vale esse censo. Uma coisa foi feita 2 anos atrás que começou, que é essa para pesquisa do plano de emergência. Tudo bem, só que eles não perguntaram só quantas pessoas moram na casa. Eles perguntaram o que tinha, qual eram os bens, se tinha animais, se tinha tudo relacionado à casa. Então, é muito estranho esse censo. Qual é o formulário que eles usam, eu não sei. Mas tem muita coisa ainda que não tem transparência pela Vale. Outro ponto que eu achei muito grave na reunião com a prefeitura foi o secretário de governo falar e dar risada que a Vale não vai contratar assessoria técnica independente. Todo mundo que está aqui hoje, quase todos estavam lá na reunião e sabem que eu estou falando é a verdade. Ele falou, a Vale contratar? A Vale não vai contratar isso. Quer dizer, como assim? Ele não sabe da lei, ele acha que a lei não é para ser cumprida pela Vale, que a Vale está acima da lei, ou ele não conhece nada da Vale, da lei? Não sei. É uma coisa que me passou e que eu fiquei preocupada. Outra coisa, naquele dia da reunião com vocês e na reunião com o prefeito, eu falei que já tinha sido feito um estudo para retirada do minério do Pontal, mas eu não afirmei, eu falei que parece que a Vale pode estar usando esse minério porque ela está tirando o minério através de caminhão, mas eu não afirmei que a Vale está reaproveitando esse rejeito. E continuo com a mesma posição. Eu penso que pode estar, mas não é que eu afirmei que está fazendo. Falei que era um estudo que tinha sido feito há 20 anos atrás e que, na época, não era viável. Mas hoje, com o minério no preço que está, e a Vale, a gente sabe que ela refez parte da usina dela, eu imaginei que ela podia estar usando esse minério, e reaproveitando. Afirmei em momento nenhum, porque eu nunca entrei na Vale, nunca tive
resposta nenhuma daquilo lá. Outra coisa, eu fiquei sabendo que a Vale vai reaproveitar os rejeitos para fazer numa fábrica de telhas e tijolos. Onde que vai ser isso? Não sei. Falaram isso. E isso quem falou é gente que teve contato com Visita à Vale. Então, é muito sério isso. Agora, outra coisa que eu ouvi de pessoas que sabem o que estão falando. A Vale quer negociar individualmente. Então, é um ponto sério. É um ponto que eu acho que a Cimos precisa de nos ajudar nesse sentido. E outra coisa, nesse censo, a Vale está divulgando que a maioria das pessoas querem sair do Nova Vista e do Bela Vista. Como ela fez essa pergunta? Foi quando tinha perigo da barragem romper? É lógico, se te perguntar, tem uma barragem acima da sua casa, te perguntar se você quer sair ou não, qual que é a sua resposta? Lógico que você quer sair. Mas ela não fez, na época, não foi para remover para o muro. Na época, ela fez essa pesquisa do plano de emergência da barragem. Continuo batendo na mesma tecla. Não tem transparência da Vale com a gente. Mas pelo que eu percebi, muitas coisas a prefeitura sabe. Não coloca para a gente, não coloca para os moradores, sabe com relação à Vale. Agora, com relação às leis, com relação aos direitos dos moradores, com relação a ajudar, eu tenho minhas dúvidas. Isso aí é com relação a essas reuniões que a gente participou. Eu queria colocar para vocês, porque é o que eu senti, foi o que eu anotei, e o que me preocupa. Fazer negociação individualmente, porque o morador está debaixo da barragem, está com medo da barragem romper, não tem nem lógica. Não é isso que a Vale vai fazer. Ela vai retirar para fazer o muro. Então, tem muita coisa que, para mim, não está transparente ainda. É isso. Marinês, eu acho importante a gente entender, né, quais perguntas são feitas. Eu até mencionei, por exemplo, que não tem perguntas sobre bens e tudo mais, mas na verdade eu não tenho conhecimento se tem ou não. Eu imagino que não tenha, mas para a gente não ter dúvida, eu estou conversando com uma servidora que atua nesses casos e pedindo para ela se ela tem esse conhecimento do formulário. E aí a gente passa para vocês para poder entender exatamente como que isso está sendo questionado e vocês fazerem para a gente entender qual que é a periodicidade que precisa ser renovado o cadastro pelo plano de emergência, qual que é o formulário que normalmente se utiliza, quais perguntas são feitas, para a gente ir alinhando as informações. Se a gente não conseguir obter, a gente, né, pode marcar um outro momento com a empresa e ir sintetizando essas dúvidas e ela passar isso aí para todo mundo. Então, esse é um ponto. Sobre a questão do reaproveitamento do rejeito, na reunião, no dia da visita em campo, eu fui informada pelo um dos gerentes de geotecnia da Vale que eles estão, sim, aproveitando os rejeitos do dique Minervino, entendeu? Inclusive, ele me mostrou algumas arranhuras que são já de retirada de rejeito, de material que está sendo reminerado, tá? Então, essa informação ele me passou. Então, eu posso passar para vocês que isso está sendo feito, tá? E, inclusive, a gente, né, eu já passei essa informação para o time do meio ambiente para verificar, né, as consequências dessa informação. Eu acho que é isso, assim, agradeço também, né, Marinês, as informações aí sobre a reunião com o secretário, acho que são pontos importantes, mas acho que a gente já havia mencionado, né, sobre isso anteriormente, então,
Jonas, sugiro que passe, né, para o Leonardo, e qualquer outra dúvida a gente está aqui à disposição. Então, com a palavra, Leonardo. Boa noite, pessoal. Eu vou fazer uma fala aqui, tentando evitar esses assuntos que eu acho que já foram bem tratados, né, pela Marinês, pela Tuane, comentados por vocês. Primeiro, eu acho que teve sim uma dificuldade técnica aí com o aplicativo, tem esse cansaço, né, que já são aí 4, 5 meses de debate, de ação, de reunião sobre esse tema, mas a gente também tem que colocar o elemento Vale, o assédio da Vale nos últimos meses também, como ele cresceu. Então, houveram aí 3 reuniões virtuais, 2 ou 3 reuniões virtuais que a Vale chamou de roda de conversa, num desrespeito aos moradores, inclusive, e essa van do assédio também passando nos bairros, além dos advogados que têm batido de porta em porta, se não é ilegal, é antiético e imoral que esses advogados estão fazendo com os moradores dos bairros mais ameaçados pela Vale. Então a gente tem que entender que o nosso inimigo, né, e tem que tratar a si mesmo, a empresa é nossa inimiga, ela está agindo de todas as formas para desmobilizar, para desorganizar, para criar conflito entre os próprios atingidos e, de certa forma, pelo cansaço, pelo todo contexto, inclusive de pandemia, vários elementos, ela tem conseguido, né? A mobilização inicial que foi obtida, ela deu uma arrefecida e a gente tem que entender que a empresa tem uma ação direta nessa divisão que está começando a dar na comunidade, e eu não falo isso como um lamento, eu falo como um alerta para a gente dar a volta por cima e manter forte e unida essa organização da comunidade. Acho que isso também, sobre essas reuniões com a prefeitura, o único elemento aí que eu acho que não foi citado é que houve uma tentativa de chamar essa comissão de comitê também, que a princípio foi uma forma, né, que pode parecer ingênua, uma confusão de nome, mas existe um comitê popular que atua há anos em Itabira nessa pauta, junto com os atingidos nas comunidades, protocolando vários requerimentos, enfim, diálogo com o poder público, com justiça e com os moradores. Então, também foi uma iniciativa que a gente tem que ter muita cautela, mas também, ou seja, criando também, eu acho que se inicia um processo de tentar deslegitimar essa credibilidade que o comitê cria também ao longo desses anos pela seriedade da luta. Então é importante a gente ficar atento, ficar alerta a esses ataques que estão surgindo. E eu acho que eles também só surgem porque a nossa força está... E a força não só como comitê, como os moradores, como os atingidos de Itabira estão demonstrando, de não mais aceitar os mandos e desmandos da Vale, como ela tem feito há décadas aqui na cidade. Então, esse é um elemento para a gente pensar sobre, né, parte aí de uma avaliação desses 5 meses, né, que estão mais intensos devido à ameaça de expulsão que a Vale fez aos moradores aí dos bairros Bela Vista e Nova Vista. E aí, como proposta para o Ministério Público, eu queria saber da possibilidade, e aí em termos de recurso mesmo, de aporte de recurso para uma campanha de conscientização sobre a Lei Mar de Lama Nunca Mais,
Foi exposto aí, nem secretário de governo, secretário de meio ambiente, que, enfim, tem obrigação de saber da lei, não tem esse conhecimento. Nós que trabalhamos 8, 9, 10 horas por dia, ainda temos que estudar a lei, temos mais dificuldade ainda. Então, se existe a possibilidade do Ministério Público fazer um aporte de recursos para a campanha de conscientização sobre a Lei Mar de Lama Nunca Mais, e aí num ponto muito específico também, que eu acho que vale a pena, que é sobre a negociação coletiva. Então, existe, a gente, nos grupos dos atingidos que a gente participa, existe uma discussão sobre essa questão das ATIs, das assessorias técnicas, mas esse desespero, esse medo, o terrorismo, das barragens, tem feito muitos moradores procurarem esses advogados oportunistas que estão tocando de casa em casa. E isso pode também ser aí uma semente para várias outras fissuras aí, divisões da comunidade no futuro. Então, nós como movimento social, a gente tem tentado também fazer uma campanha, acho que esses outdoors são um exemplo disso. A nossa campanha é muito mais através das reuniões, através das nossas atividades presenciais. Mas queria ver a possibilidade, então, do Ministério Público contribuir também em alguma ação de conscientização desse sentido. E, por fim, falando, então, desse papel de movimento social, do nossos direitos e deveres também como atingidos, eu acho que chegou a hora dos atingidos também em Itabira iniciar uma organização de manifestações para cobrar os seus direitos. A promotora, o Jonas, estão falando aí que é uma lei nova e que existem diferentes interpretações sobre ela. A forma de conseguir que a interpretação que seja a que atenda os direitos dos atingidos seja a que prevaleça, a única forma disso acontecer é a gente cobrar. E a forma da população, da sociedade civil, dos movimentos sociais cobrar é através das manifestações. Então, já fica aí também um chamado para os atingidos, para as atingidas, para que a gente inicie a organização de manifestações em Itabira, na capital, para cobrar o atendimento da lei Mar de Lama Nunca Mais e que ela seja cumprida atendendo aos direitos dos atingidos, não aos interesses das empresas que criam os impactos, que destroem nosso modo de vida. Então é isso, obrigado. Obrigada, Leonardo. Bom, vou falar primeiro de um ponto que você disse, da possibilidade do Ministério Público custear alguma ação no sentido de esclarecimento, sobre a lei. O Ministério Público, ele não tem um orçamento para isso. A gente tem um fundo do Ministério Público, que é o FUNEMP, que alguns recursos de multa, de algum acordo é destinado para lá, mas ele viabiliza, ele tem uma lei que disciplina a forma de destinação desses recursos, mediante projeto. Então, teria que interar para saber quais são os requisitos para isso. Então, a princípio, o Ministério Público não tem essa possibilidade. Agora, como CIMOS, como pessoas aqui que entendem exatamente a necessidade de ter esse esclarecimento, eu reforço uma fala, que eu já tive quando a gente teve presencialmente aí, que é a possibilidade da gente participar em momentos, seja em algum seminário, seja em alguma audiência pública, seja alguma outra reunião, para trazer os esclarecimentos que são necessários. Você mencionou sobre a negociação coletiva, e aqui eu fiquei com uma dúvida, Léo, porque você mencionou a lei Mar de Lama Nunca Mais.
E aí, eu só queria saber se você está se referindo à lei que fala da política de segurança de barragem, que é aquela que fala, que é essa lei Mar de Lama, que trata de um prazo para o descomissionamento, que traz também questões importantes, e a gente tem a lei dos atingidos, que fala da assessoria técnica, que é a lei 23, deixa eu só pegar o número dela aqui, que é a lei 23795. Eu acredito que você está se referindo a essa, né? Que é a lei mais recente agora. A partir do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, em 2019, algumas legislações foram colocadas em prática. Esse ano, especificamente, uma delas, mas tiveram várias, né? O artigo 4º lá da ANM, a resolução 4ª da ANM. Sim. Tiveram algumas leis que... E é isso, a maioria delas ainda não está sendo aplicada da forma como deveria, apesar de já serem leis. Entendi. Então você está dizendo desse maior conhecimento, tanto da Lei Mar de Lama, quanto... Posso incluir essa política que fala essa política estadual também? Claro. Tá. Então tá. E aí... você mencionou sobre a questão da negociação coletiva, que eu acho que é importante realmente ter esse esclarecimento. Então, eu acho que de questionamento seu foi isso, Léo. Eu deixei alguma coisa? Se vocês quiserem ir nas manifestações, estão convidados. Jonas, então, eu acho que dá, assim, depois a gente só queria conferir. Eu queria que vocês mencionassem aqui, né, o Leonardo e a Marinês, nessas reuniões que vocês têm participado com as pessoas. Isso tem, foi mencionado que as pessoas estão com... então querem algo, é necessário ter algumas informações mais sobre a lei, tem toda essa iniciativa do município, que vocês já esboçaram bastante, mas eu só queria, então, verificar se eu posso constar como uma dos pontos aqui, que vocês estão identificando que as pessoas, então, querem exercer o direito à assessoria técnica. Isso está correto? Ou isso ainda é algo que precisa as pessoas entenderem o que a assessoria vai fazer, as pessoas não sabem ainda sobre isso? Como que vocês estão vendo? Olha, Shirley, eu acho que as pessoas ainda não estão entendendo o que é essa assessoria técnica, eles ainda não estão unidos. O que a gente está ouvindo é muita insegurança, mas também muita, talvez até um pouquinho de desunião entre eles. É o que eu ouvi, eu conversei outro dia com algumas pessoas. O que a gente percebe é a falta de informação, é a falta de transparência. Tudo isso está gerando Eles não sabem o que é assessoria técnica. Mas então eu vou reformular a minha pergunta, Marinês. Eu vou reformular a minha pergunta indo nos interesses. Vocês estão identificando que as pessoas atingidas estão sentindo falta de ter ao lado delas alguém que inclusive permita uma transmissão das informações de uma forma mais clara, que eles querem ter esse suporte técnico ao lado deles, e se vocês estão identificando isso como uma necessidade das pessoas atingidas pela fala delas, inclusive pela falta de informação? Sim, com certeza. Tá. Eles precisam e eles querem isso, eles cobram isso da gente, eles ficam o tempo todo perguntando o que a gente está sabendo, que informação que a gente tem diferente, o que está acontecendo, isso é o que eles questionam todos os dias. Ok, obrigada, Marinês. Jonas? Acho que a gente cumpriu, né, que a Tuane está acrescentando algumas coisas, né, com relação a essa, no chat aqui, que ela esteja com algum problema de voz do comentário, tá?
Mas ela acrescenta aqui no chat que... Eu tô, acho que até conseguindo falar aqui, mas é que eu posso acrescentar só uma coisinha? Sim, eu acho sim. que realmente a gente tá concluindo aqui. Eu acho que tem uma coisa, assim, que aconteceu na reunião lá da prefeitura, que é tipo assim, o secretário pediu pra gente dizer quais são as demandas. Aí, tipo assim, tem algumas demandas que a gente sabe, né, assim, as mais imediatas e tal, quais são. Só que, tipo assim, a gente não sabe muitas vezes quais são, tipo, profundamente, né, quais são os danos, como é que isso vai ser a repercussão também no futuro. E a gente também, às vezes, não tem noção de, tipo assim, no direito, né? Tipo, às vezes a gente acha até que, não, tranquilo, deixa, isso aqui não precisa de pagar, não, né? Só que, assim, tipo assim, a empresa pode lucrar ilimitadamente, né? Tava até lendo isso hoje, assim, ninguém fica pondo limite. Você pode lucrar até aqui ou até ali. Só que ela, tipo, vai lá e vai lascando nossa vida. E aí, tipo, uma coisa que eu acho que é importante é, tipo assim, a gente sozinho não vai conseguir identificar todos os nossos danos, né? Todos os danos que a gente sofreu. Porque a gente não é o grande estudioso da lei, a gente não é sociólogo, né? A gente não é antropólogo, a gente não é psicólogo. Então, às vezes, a pessoa tá lá, né, tendo vários tremelicos, várias tremedeiras, e não entende que aquilo ali é a preocupação que tá na barragem, sabe? Acha que, não, é porque veio a pandemia e aí a gente tá meio esquisito mesmo, sabe? E aí não consegue fazer essas relações, às vezes, também. Ou, tipo, não sabe por que tá brigando todo dia ali com a esposa ou com o marido, porque só sabe falar de barragem e o outro já não... Entende? Então, tem coisa assim que a gente não... Eu acho que essa identificação dos danos e saber colocar isso, né? Eu acho que esse é um desejo das pessoas também. Saber, tipo, o que a gente tem direito? Tipo, a gente pode identificar, a gente pode dizer que o remédio que eu tô comprando, que eu não devia estar comprando ele? Ou, todo mundo tem doença mesmo? Então, tipo assim, eu acho que esse negócio de identificar dano é muito importante para a comunidade também. E assim, vários, né, já relatam. Tipo assim, isso aqui tá acontecendo quando a barragem já tem plena noção, mas tem gente que não sabe tão bem, né, disso. Tem gente aqui que levantou a mão, Elias. Ótimo, Tony, obrigada pelo complemento. Elias. Boa noite a todos. Estou aqui ouvindo atentamente e às vezes se limito nas minhas falas, mas eu vou ser bem curto, bem lacônico. A respeito da assessoria técnica, eu vou falar pelo meu sogro, né, sendo essa causa aí, lutando pelo meu sogro e por todos. É evidente que, assim, 99% das pessoas, doutora, estão assim, totalmente perdidos e às vezes não sabem nem como se orientar no sentido de pedir uma assessoria. Então, eu vou me colocar aqui, né, ouvi várias outras pessoas que são moradores e que não falaram, ouviram a pergunta, mas não falaram, não comentaram, e eu quero falar por eles, sim, todos nós precisamos sim de uma assessoria, enquanto prefeitura, né? Não enquanto eu, prefeitura, mas estou dizendo da prefeitura, pelo que eu conheço da prefeitura também. Não tem, assim, esse conhecimento específico, não tem, porque a Toane e outras pessoas foram e perceberam que não tem. A prefeitura não tem esse conhecimento, as pessoas não têm esse conhecimento, afinal, fazendo a soma, estão todos plenamente perdidos. Eu tenho um grupo aqui onde comunico com todos, eu vou à rua, comunico com todos. A primeira reunião que fizeram com vocês, inicialmente seria com a prefeitura, eu fiz um grande levante, indo atrás das pessoas, até casa a casa, e depois essa reunião ela ficou só com o Ministério Público, e na conversa que eu tive com todas essas pessoas, é justamente isso, do que se trata, o que fazer, como fazer, não é? O que saber da Vale, ou seja, todo mundo perdido. E as pessoas também nessa esperança de ter uma informação plausível da prefeitura, e não tem, e não vai ter. Penso que esse comitê, esse conjunto que o prefeito se propôs naquele momento de reunião, eu não estava, continuo em casa ainda em quarentena, quase terminando, foi para dar uma resposta de paridade junto às pessoas, dizendo que ele é solidário, mas eu não entendo que a prefeitura tenha os conhecimentos ou tenha a forma de lidar com tudo isso, dada a forma perdida que alguns secretários se demonstrou na última reunião.
Muito obrigada, Elias, pela sua complementação. Acho que a gente concluiu, né, a pauta, Ô, Jonas, proposta. Sim. eu só queria fazer uma pergunta para o Elias. Elias, você e outras pessoas aí, vocês têm alguma sugestão de alguma linguagem que a gente poderia utilizar para chegar nas pessoas? Eu sei que às vezes uma reunião tem um efeito, a gente vê que a empresa, por exemplo, passa alguns vídeos, ou às vezes tem alguma coisa de WhatsApp. Como que vocês acham que é um caminho que as pessoas de Itabira, as pessoas atingidas, que elas conseguem apreender as informações de uma forma mais fácil? Vocês têm alguma sugestão? Normalmente, a informação escrita, normalmente vinda pelo WhatsApp, que é o que todos nós fazemos aqui, quando você faz uma redação simples, objetiva, ela vem e é compartilhada em questão de segundo para todos. É a forma que eu vejo. Só para dar uma ideia para a senhora e para todos aí ouvintes, a Vale toda hora ela manda vídeos para as pessoas não entendem nada, ela tenta demarcar, as pessoas também não entendem. O que a Vale tem feito é deixado as pessoas todas perdidas. Até eu, com certo conhecimento de lidas sociais, me encontro perdido, eu não sei o que a Vale quer dizer, se aquilo é natural dela para deixar a gente perdido, o que eu posso esperar qualquer coisa da Vale, não é? Ou porque ela não está sabendo que rumo tomar. Eu não sei, na verdade, dizer sobre isso. Mas quando a gente quer aqui em Itabira ter uma fala bem coesa, bem concisa, a gente usa uma escrita bem dinâmica, muito simples, no Facebook, para o Facebook, que aí a gente consegue transmitir aí para o WhatsApp e para todas as redes que tiverem. Simples e objetiva. Né? O que é esse apoio? Como pode ser dado esse apoio pelo Ministério Público? Quando que o Ministério Público pode atuar? É um texto formalizado com perguntas e respondendo essas perguntas. Aí todos vão entender de forma muito clara. Deixa eu só completar o Elias. Pelo grupo do WhatsApp, eu acho que atinge também. Mas nós temos, o próprio Elias tem site, o Átila Lemos é morador do Nova Vista, entre o Bela Vista e Nova Vista, é dos atingidos. Ele tem um site, ele faz live. Eu acho que a gente poderia usar isso aí também, igual o Elias falou, fazendo as perguntas com relação à assessoria, tendo as respostas, dando para a população a certeza de que eles têm direitos e quais os direitos que eles têm, com perguntas e respostas bem simples. Eu acho que a gente vai conseguir atingir a maioria dos moradores, não só do Bela Vista e do Nova Vista, mas como da cidade toda e até de outras cidades. Outros que têm filhos fora podem ajudar os pais a entenderem. Eu acho que seria uma ampla divulgação nesse sentido. É o que eles estão precisando neste momento. Obrigada, pessoal. Oi, Tony. Eu tenho pensado muito mesmo que se a gente tivesse uma oficina para os atingidos, né? Cada um vai para um grupo aqui agora e aí cada um vai ficar responsável por uma parte, assim, né? Daquelas letras lá que tem, né? Tem A, B, C, D lá na lei. Tal aqui vai ficar responsável por identificar problemas em relação à propriedade. Aí vai lá com uma pessoa que entende disso, né? Aí as pessoas vão começar a elencar. Aí o outro grupo vai falar de problemas de saúde. Nossa, escutei do meu vizinho e tal. E aí depois um grupo final de sistematização disso e de trazer, assim, o conteúdo da lei também. Tenho pensado muito nesse negócio de oficina. Muito mesmo. Aí com um seminário, né, que vocês falaram que poderiam estar presentes, mas aí eu não sei se vocês têm equipe, né, para trabalhar uma oficina, uma coisa assim. É, Obrigada, pessoal. Obrigada, Elias. Obrigada, Tony. 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 Obrigada,
A gente está anotando aqui todas as dicas. Eu vejo que também o Leonardo mencionou de vídeos curtos, fazer material simples para colocar na mão das famílias e tudo mais. Eu acho que a gente pode, né, Jonas, ficar com esse dever de casa de pensar em formas de melhorar a nossa estratégia de comunicação, né? A gente está reformulando aqui o Ministério Público, o setor de comunicação, e as pessoas estão dando um apoio grande para a gente. Eu acho que a gente pode pensar nisso, né, como repassar algumas informações de uma forma mais efetiva, mais fácil de compreensão, né. Na verdade, a gente exige isso da empresa e a gente tem que fazer também por nós, né, como instituição também democrática que é. Então, a gente anotou, eu acho que né, tá tudo sendo registrado. Eu anotei aqui alguns encaminhamentos, pessoal, assim, e depois o Jonas me ajuda, viu, Jonas? Se foi isso mesmo, né? Eu anotei que a gente ficou, né, de solicitar um formulário, o formulário utilizado para o cadastro pela Vale, sobre o plano de ação de emergência, e eu já até solicitei e devo a pessoa aqui que me disse que vai conseguir só na quinta. É um formulário modelo em outro território, mas para a gente saber o que está sendo exatamente usado aí. Então, a gente deve passar para vocês ainda essa semana. Passo para o Jonas repassa para vocês. O MP fará contato com o município para compreensão sobre essa comissão formada e, porventura, reunião para discussão dos direitos das pessoas atingidas. Coloquei dessa forma, tá, Jonas? Que é o contato que vocês mencionaram aí sobre a comissão. Foi informado que as pessoas atingidas, então, manifestam, né, o desejo de ter esse suporte técnico independente para assessorá-las, e que o Ministério Público aqui pensará em formas de melhorar a sua estratégia de comunicação. Eu anotei esses encaminhamentos. Tem mais alguma coisa, Jonas? Minha internet falhou um pouco aqui, tô com um problema relativo de comunicação, vocês perceberam ao longo do dia, da noite, né? A questão eu não ouvi se você mencionou a questão da reunião, né, da agenda com a comissão da prefeitura. Coloquei no chat aqui os encaminhamentos, ó. Vê se acha que tá ok, tem mais alguma coisa. Eu anotei aqui também, Shirley, você cobriu todas as coisas que eu anotei aqui. Acho que... Ótimo. Da minha parte não tem nada a acrescentar não, Shirley. Então tá, eu fiz uma ata bem simples, a gente finaliza e depois disponibiliza para vocês, mas só constando os termos principais, assim, mas se tiver alguma outra questão vocês podem incluir, e a gente depois já acrescenta no inquérito, no procedimento e disponibiliza para vocês. Ficou o encaminhamento final de pensar numa outra reunião, né, daqui a um mês, se a gente já deixar essa data marcada, se é interesse de vocês. Eu queria só acrescentar uma coisa, posso? Então, se o Jonas, eu mandei os contatos da prefeitura, primordial aí para o Jonas, se tiver alguma dificuldade de conversa ou qualquer coisa nesse sentido, eu posso fazer essa ponte sem problema nenhum, tá? De indicar quem as pessoas, quem que são as pessoas ideais para poder vocês marcarem o que vocês quiserem marcar. Só isso. Aí me repassou a todos os secretários. Havendo qualquer dificuldade, eu te aciono, sim, Elias, pode deixar. Eu já agradeço de antemão aí a sua pronta disponibilização dos contatos. Com uma possível reunião, a gente alinha isso posteriormente, então, né, até pensando nas possibilidades outras que surgiram aqui, né, de uma possível reunião com a comissão. Então a gente pensa nessa nossa reunião por aqui e marca ela no momento futuro. Não é isso, Shirley? Pode ser, Jonas, pode ser. A gente, com esse compromisso nosso, né, que persiste, da gente ir trocando essas informações durante o período, né, e qualquer atualização a gente também vai passando via Jonas para vocês e vocês também para a gente. Acho que é muito importante para a gente ouvir tudo isso que vocês falaram hoje,
e a gente também poder repassar algumas informações. Então, mas a gente já deixa assim, né, combinado mais ou menos para daqui a um mês, então, lá pelo dia 7, né, de agosto, 6, 7 de agosto, para a gente ter uma outra reunião. Então, já que eu estou com a fala, eu gostaria de agradecer, viu? Agradecer a presença de vocês, agradecer o empenho, sei que está de noite, né? E todo mundo, né, com seu dia aí para finalizar, e dizer que para a gente é sempre importante ouvir a fala de vocês. Então, agradeço, desejo uma boa noite, né? Uma boa semana aí para todas e para todos. Obrigada, Jonas, obrigada pelo seu empenho aí, viu, querido? Agradeço também a todo mundo, boa noite a todos, obrigado aí também pela parceria. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite, abraço. Boa noite, tchau, tchau.